Vamos começar a nossa segunda rodada agora de perguntas e respostas, certo? Mais uma vez com os nossos convidados. Anderson Paes, você está um pouco mais calmo agora, Anderson Paes? Eu espero que ele, fale um pouquinho mais devagar agora. Eu levei uma chamada grande. Acontece nas melhores famílias. Para a gente iniciar esse segundo bloco, eu já tenho uma questão aqui, certo? Então, a gente falou sobre essas ideologias políticas. E nós, quanto cristãos, necessariamente nós devemos escolher uma delas? Há alguma alternativa quanto a isso? O que é que a Bíblia fala sobre o assunto? Pessoal, essa é a pergunta mais importante da noite. Porque a gente vai tentar agora falar minimamente o que a gente pode pensar em relação à política, nesse cenário de várias ideologias políticas. Então, quem pode nos ajudar nesse sentido é a própria tradição reformada. Olha, veja bem, Calvino, apesar de não ter desenvolvido muito a questão da política na sua época, deu indicativos de que ele considerava em que o cristão deve levar em consideração a criação, a queda e a redenção para pensar todos os aspectos da vida, inclusive a política. Pensando a partir da noção de que Cristo, ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre o aspecto político. E isso tem uma implicação muito séria. Porque o que aconteceu? Toda a tradição reformada, quando foi pensar em política, partiu do pressuposto de que Cristo tem que reger o aspecto político. Isso já é uma quebra absurda em relação a qualquer ideologia moderna que a gente já falou aqui. Em segundo lugar, isso foi desenvolvido depois por Altúzios, que foi um cristão reformado, aluno do século XVII, mas quem desenvolveu de maneira mais profunda foi, já no século XIX para o XX, o pessoal chamado, os neocalvinistas, chamados neocalvinistas, Kuyper, Dover, e em linhas gerais, o que é importante para a gente hoje em relação a isso? Em primeiro lugar, o cristão deve levar em consideração na política, como em todos os outros aspectos da vida, a antítese, isto é, a oposição. Nós cristãos, devido aos valores cristãos revelados nas Escrituras, que já foram dados por Deus, que não foram frutos de uma história, de um progresso, de discussão democrática, discussão ideológica, nada disso. Deus disse qual era o problema, Deus disse que foi Ele que Deus criou todas as coisas, disse qual foi o problema que aconteceu e como é que a coisa se resolve, que é Cristo. Pronto. Então, o cristão tem que partir daí. E saber que, em partindo das Escrituras, ele está em oposição às coisas deste mundo, a todas as ideologias políticas. Antítese, ok? Esse é um primeiro ponto importante. Em segundo lugar, o cristão tem que saber que, ao lado dessa oposição, ele tem que considerar a graça comum de Deus, que é o fato de que mesmo pessoas pecadoras conseguem, pecadoras assim crédulas na fé cristã, conseguem ter raios de luzes de entendimento sobre a criação, sobre a realidade, sobre os problemas e em alguma medida como resolvê-los na nossa sociedade, e que essa graça comum a gente tem que considerar, como a gente já falou, aspectos bons que a gente pode encontrar, sei lá, no socialismo, no liberalismo, no conservadorismo, no nacionalismo, enfim. Quais são os aspectos bons? Qual é a graça comum estabelecida nessas ideologias? Segundo ponto. Então, a antítese deve estar em par e passo com a graça comum. Uma equilibra a outra. E não permite que a gente dê ênfase em uma demais, porque se a gente falar que a gente só está em oposição, a gente fica só na igreja. Se a gente falar que a graça comum, a gente aceita qualquer ideologia e cai na idolatria. Percebe? Então, uma coisa tem que estar equilibrando a outra. Qual seria, então, a alternativa? A soberania das esferas. Em linhas gerais, essa teoria formulada por esses autores pensa no seguinte sentido: Deus criou uma realidade plural e diversa na sociedade, que com o curso da história ela vai se abrindo, vai, digamos assim, avançando sobre outras questões, sobre outras associações públicas que não tinha anteriormente, e que Deus permitiu que isso acontecesse, de modo que a gente tem a obrigação de identificar quais são as diferentes esferas. Uma implicação, para ser prático em relação a isso, quando eu penso no Estado,
Eu penso no aspecto jurídico do Estado. O Estado tem um monopólio da força, nesse sentido, de aplicar a justiça pública. Então, não vai ser o mercado que vai aplicar a justiça pública. O mercado vai cuidar do seu aspecto econômico, da sua soberania na sua esfera. A família vai cuidar das relações familiares, comunitárias. A igreja vai cuidar das relações no aspecto da administração do sacramento e da pregação da palavra de Deus. Então perceba, o Estado não pode chegar na igreja e dizer o que a igreja deve pregar. O Estado não deve chegar na família e dizer para a família o que a família deve fazer. E por aí vai. Nesse sentido, o que eu quero mostrar para vocês é que todas essas esferas diferentes, elas estão diante de Deus e respondem diretamente a Deus. A igreja não pode estar sobreposta ao Estado, como já esteve. Nem o Estado sobre a igreja, como intermediário de Deus. Não. A gente tem que olhar diretamente para Deus e, nesse sentido, participar da vida de comunidade. Então, você tem só para pegar um gancho nisso aí, antes da gente sair disso, falando sobre essa pluralidade, gente, você tem Pedro Dulce, mais uma vez estou citando ele aqui, lá de Goiás, ele diz que existem 3 tipos de pluralidade. Palavra difícil que a gente está falando aqui hoje, só palavra difícil. A primeira pluralidade é a pluralidade estrutural, que é isso que Anderson falou agora. Você tem a família, você tem o Estado, você tem a economia, você tem a escola, você tem a igreja, você tem várias instituições, cada uma dentro da sua própria esfera de soberania. Elas se conversam, se comunicam, mas nenhuma se sobrepõe à outra, nenhuma exerce autoridade sobre a outra. Mas você também tem a pluralidade contextual. O que é a pluralidade contextual? O Estado brasileiro, ele é diferente do Estado americano. A família inglesa, ela é diferente da família argentina. A escola do Marrocos, ela é diferente da escola alemã. Então, a gente tem essas esferas, a gente tem essas estruturas, mas em cada lugar, elas são distintas. Elas têm contextos distintos. Então, você tem a igreja brasileira, você tem a igreja na África, por exemplo. A gente tem que entender isso porque, além de celebrar essas pluralidades organizacionais, dá graças a Deus que Ele criou o Estado, e o Estado tem que ficar no lugar dele, e Ele criou a igreja, e a igreja deve ficar no lugar dele, e Ele criou a economia para ficar no lugar dela, o mercado. A gente também tem que dar graças a Deus porque existem culturas diferentes que se relacionam de formas diferentes com todas essas esferas. Mas existe uma terceira pluralidade, que é a pluralidade confessional, direcional, que aí diz respeito ao que cai nas ideologias e nas idolatrias, que é como um conjunto de fé vai direcionar essas esferas. E aí, nesse sentido, é muito perigoso para o cristão ir com toda a assimilação possível nessa pluralidade direcional, porque a gente respeita as esferas e a gente respeita os contextos e a gente celebra eles. Graças a Deus que o Marrocos existe, que o Irã existe, que a África existe, que a Inglaterra existe, que a Alemanha existe, graças a Deus. Mas é graças a Deus também que em certas culturas uma mulher tem que ser extremamente violentada por causa de um rito de passagem. É algo que deve ser celebrado. Uma cultura banalizar o aborto? Não, não é. Então o cristão, ele celebra sim e respeita sim as suas esferas de soberania e os contextos diversos onde essa esfera existe. Mas não é por isso que eu tenho que concordar com práticas que são contrárias à vida, contrárias à dignidade humana. Entendeu? E nesse sentido, a gente tem que é nesse sentido também que o cristão se envolve na política. É o que o cristão tem esse papel na política. Entenda uma coisa, olha o que Jonathan Chaplin, um grande teólogo público, fala a respeito da política. Ele diz assim: o cristão não deve buscar um tipo de constantinismo. Você tem lá Constantino transformando o Estado, colocando o Estado debaixo da igreja, e a igreja debaixo do Estado. Uma coisa... Não devemos buscar esse tipo de constantinismo, posição de privilégio política, mas uma posição de paridade, desfrutar de direitos iguais ao lado de outras comunidades. É claro, não aceitando qualquer tipo de cultura, de tradição que envolve pecados severos, pecados contra a vida, contra o ser humano. E Kuyper diz assim: devemos levar
todo o peso de nossas convicções para a vida pública, enquanto respeitamos o direito dos outros. Gente, parece até uma coisa comum de se dizer hoje em dia. Vivemos numa democracia, a gente tem que respeitar e tal, o direito dos outros. Mas esse cara falou quase 200 anos atrás. Você vê que até nisso o cristianismo é evoluído, muito evoluído. E nesse sentido, como o Anderson falou mais uma vez, não é o cristão neutrão, não. Isso não é papel do cristão, não é ser neutrão, não é ser passivo a respeito da política, não é deixar de fazer política. Kuyper diz, é levar todo o peso das suas convicções, todo o peso, mas respeitando também aos outros e essas esferas. Quer ver como isso tem uma implicação forte sobre a questão, por exemplo, da pregação do evangelho no debate público? Um cristão que ele é um liberal, ele vai chegar para falar da Bíblia como se fosse mais um livro, no meio do contexto plural da sociedade. Como se fosse mais uma oferta de salvação, dentre várias outras. Um cristão bíblico, ele vai incomodar, porque ele vai mostrar que, na verdade, Deus se importa com todas as esferas da realidade, ele tem alguma coisa para dizer. Inclusive dizendo que a salvação é exclusiva em Cristo. Então, esse é que é o ponto. Quando a gente mistura ideologias, estou dando um exemplo prático, a gente pode misturar a ideologia com a própria pregação e apresentação do Evangelho. É por isso que nós, da tradição calvinista, nós temos que saber que nós já chegamos mostrando as nossas pressuposições, que é, meu amigo, Jesus é soberano sobre tudo, sobre toda a realidade. Quando eu penso no Estado, eu penso que o Estado está submetido a Deus, que quando ele tenta invadir a família, eu reclamo com o Estado, eu brigo com o Estado, eu digo que ele está errado, eu digo que ele tem que parar. Por quê? Porque ali ele não é Deus, ele não pode desrespeitar a família. E, enfim, vice-versa, e todas essas relações. Então, o que a gente tem que entender é nesse sentido que o cristão ele não define um pluralismo nesse sentido que a gente tem na nossa sociedade, de que pelo fato de a sociedade ser plural, todas as coisas são iguais, todos os valores são iguais no pluralismo, né? E o que interessa é você se autodeterminar. Não. O cristão ele diz que há valores mais importantes. Mas ele respeita nesses valores, nesse contexto social, a diferença, a pluralidade das esferas que tem. E nesse sentido ele vai dizer o seguinte: olha, o que é mais razoável é aquilo que a Bíblia ensina. Percebe? Então isso leva o cristianismo para outro patamar. Eu sempre penso o seguinte, o cristão tem que saber o seguinte: a conversão individual, beleza. Ele passa ali para o seu aspecto familiar e para o seu aspecto comunitário da igreja, mas tem que sair dali. Tem que sair dali. Ele tem que partir para o debate público, ele tem que apresentar o cristianismo como razoável. Um muçulmano, quando ele se converte, ele já, desde logo, ele já aprende que a religião islâmica interessa e importa para o Estado. Ele só pode viver uma vida completa de muçulmano se o Estado for muçulmano. Os mais, ortodoxos. E nós cristãos aprendemos não. A gente já nasce de novo dizendo assim: olha, fique com essa religião no seu quarto ou na sua casa, não tire de lá, nem muito menos da igreja, fique lá. E isso é errado e antibíblico. Enfim, tem um debate histórico em relação a isso, um momento histórico que aconteceu, o escanteamento da igreja. Mas o que nos interessa, meus irmãos, é mostrar que a gente tem que, na vida pública também, se apresentar como cristão, com os valores cristãos. Edilson vai fazer uma pergunta, mas antes disso, eu só queria fazer um esclarecimento a respeito das perguntas que chegam aqui, certo? Primeiro, perguntas de cunho pessoal, essas aí vocês procuram a nós três aqui depois, certo? Então, assim, não adianta se dirigir a qualquer um de nós três aqui perguntando sobre debate em rede social, sobre posicionamento político, sobre as ideologias da qual a pessoa compactua. Isso a gente não vai responder. Agora, nós somos todos uma igreja e você pode chegar a qualquer um de nós três aqui e a gente pode conversar sobre isso, certo? Então, essas perguntas que são de cunho extremamente pessoal, elas não serão respondidas. Outra coisa, algumas perguntas chegaram aqui falando sobre direitos humanos no que diz sentido a homossexualidade, casamento entre pessoas homoafetivas, né? A união estável homoafetiva. As verdades bíblicas, elas são inegociáveis e a gente trata esse assunto do ponto de vista cristão. Então, isso não quer dizer que a gente ame menos a pessoa que pratica determinado pecado.
Isso também não quer dizer que o pecado dessa pessoa seja maior do que o meu pecado. Mas eu, como cristão, não tenho como aceitar, por exemplo, o debate que já foi levantado aqui sobre o casamento homoafetivo, certo? Então, a gente precisa entender que o nosso posicionamento, e nesse sentido, aquele exemplo que Ian utilizou, ele é fixo. Nós somos cristãos e nós acreditamos nos princípios bíblicos e nós os praticamos, certo? Então, esse tipo de questionamento, ele também não tem como a gente passar para cá, porque o nosso posicionamento é esse. O que fala a Bíblia? A Bíblia diz que o casamento ele existe entre um homem e uma mulher. Então, portanto, a gente vai ser severo nisso, em dizer que só existe casamento nesse caso, assim como outras questões que também chegaram aqui, certo? Só para esclarecer, porque algumas questões elas ficarão sem resposta, porque simplesmente a gente precisa filtrar nesse sentido as perguntas que chegam até a gente aqui, certo? Edilson, por favor. A gente vive num modelo de governo republicano, né? Assim como os Estados Unidos e algumas outras nações. Minha pergunta é muito simples. O modelo de governo republicano, ele teve influência pelo cristianismo? Mais especificamente, houve influência desse modelo de república na política por conta da reforma protestante? Essa é a minha pergunta. Bom, teve... na verdade... Quem deu indicativos nesse sentido, republicanismo, foi o próprio Calvino e o Althusius, né? Quando eles defenderam associações públicas, especialmente Althusius, quando ele começa a dizer que a sociedade tem várias associações que devem ser respeitadas em suas esferas. Isso já no século XVII ele dizia isso, bem no começo do século XVII. Só que essa noção política foi sendo abandonada ao longo da história, mas que influenciou alguns puritanos que viajaram aí da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Para a fundação dos Estados Unidos, depois teve a independência norte-americana, e na fundação dos Estados Unidos você já cria um sistema de governo muito diferente daquilo que existia, né? Com um sistema federativo, essa noção republicana de que um determinado político passa só determinado tempo, é temporária, ela pode ser revisada, ele pode ser retirado, ele deve respeitar uma Constituição. Todas essas influências foram nitidamente também protestantes. Na verdade, o protestantismo, juntamente com a influência humanista na época, começou a questionar os poderes absolutos e começou a relativizá-los, dizendo assim, olha, esses absolutos só Deus, meu amigo, você não pode ser absoluto, você tem que ter um poder limitado. E aí também teve as influências também nessa época, né, do liberalismo e tal, justamente nesse questionamento, diminuição da força do Estado, e aí você começou a se pensar, né, maneiras de colocar um governo temporário e que pudesse realmente pensar na soberania popular, né, aí também tem o conceito de soberania popular surgindo, e aí você tem o surgimento da República, enfim, a história é longa. Muito bem. Chegou... Oi? Também tem... Deixa eu fazer primeiro aqui, depois você, já que já foi a de Edilson aqui da plateia. A pergunta que chegou aqui, ela fala sobre a questão da laicidade do Estado, certo? E que, de fato, isso hoje foi deturpado, né, de uma maneira que entende-se que o Estado laico é um Estado sem Deus, certo? Então, existe a possibilidade de um cristão defender a laicidade do Estado? Existe. Gente, é o seguinte, vamos voltar para aquilo que eu acabei de falar, da pluralidade. Pluralidade não é meu Deus do céu. Pluralismo. Não é. Então você tem o cristão, sim, respeitando. Na verdade, olha só, rapidão. Se você começa a explicar, eu tô ruim hoje mesmo. Deixa eu começar. Eu sou mineiro, é por isso que eu tô falando assim mesmo. Você vai chegar lá pro seu colega de faculdade, vai começar a explicar para ele lá sobre idolatria, ideologia, os ismos e tal, esse conjunto todo de coisas. Ele vai falar assim, tá, tô entendendo. Então, o cristianismo também é uma ideologia. O cristianismo ele também é uma corrente de pensamento, com pressuposto, tá. Você vai dizer assim, não, mas por quê? O cristianismo, meus irmãos, ele é o único
conteúdo de pensamento religioso, inclusive, que nos permite aceitar, celebrar toda essa pluralidade. Então, o cristão, ele defende o Estado laico. O Estado tem que ser laico, em muitos sentidos. Tem que se respeitar as famílias, tem que se respeitar as igrejas, seus espaços confessionais e credais. Tem que se respeitar tudo. E eu só posso fazer isso porque eu sou cristão. Porque eu não absolutizo nenhuma esfera da realidade. Eu não absolutizo nenhum elemento da realidade. Eu sei que a economia oferece e pode dar apenas aqui nesse tempo. Ela não é transcendental. Eu sei que o Estado oferece e pode dar apenas aqui nesse tempo. Ele não é transcendental. Então, por ser cristão, eu consigo respeitar todas essas esferas, todas as divergências credais que existem numa sociedade, todas as diferenças confessionais que existem numa sociedade, porém, tem que se respeitar também os direitos individuais de cada um, que não podem entrar em conflito uns com os outros. Então, se eu digo que o cristão deve respeitar essa laicidade, ele também deve ser respeitado. Tem um caso do confeiteiro lá nos Estados Unidos versus Comissão de Direitos Civis do Colorado. Algumas pessoas lembram disso. O confeiteiro, ele foi submetido a esse processo porque ele se negou a fazer um bolo celebrando a união entre pessoas do mesmo sexo. Ele era cristão, ele disse, não vou fazer, esse é o meu trabalho, essa é a minha crença, eu não vou tirar o meu trabalho e a minha crença, não vou desvincular os dois, então não vou fazer. E aí, vem um bocado de gente dizer que esse cara está errado. Por quê? Não, porque ele não respeita o outro, o Estado é laico, mas esse cara não respeita ninguém e tal. Não, é por o Estado ser laico que ele pode dizer, não vou fazer. Você vai mandar um muçulmano escrever Jesus é o Senhor no seu bolo de casamento? Ele vai fazer isso? Vai escrever um bolo lá, era melhor que Maomé não tivesse nascido? Não vai, né? Não vai. Então por que o cristão tem que escrever lá contra a sua própria confissão? Isso não diz respeito a colocar moral na vida política, não, minha gente. Tudo que se fala lá do outro lado também é confessional, também se trata de fé, de pressupostos religiosos. Eu posso defender tudo isso e posso respeitar toda a diversidade, justamente defendendo o Estado laico. Tenta esse objetivo aí. Então, só um detalhe aqui para poder também ajudar, que a laicidade tem que ser, digamos assim, diferenciada do laicismo. O laicismo é justamente quando o Estado quer determinar as outras, nessa separação, né, laicidade, a separação entre Estado e Igreja, né, tudo bem. O cristão defende isso também, porque a gente sabe historicamente os vários problemas que houve essa junção. Mas o Estado, ele não quer parar por aí, esse é que é o ponto, ele não quer só estar afastado, digamos assim, diferido das crenças religiosas. Ele tem uma religião em si, e quem estabeleceu isso aí foi Thomas Hobbes, lá no Leviatã. Se você for ler e for estudar as minúcias, você vê ali uma religião estatal sendo estabelecida, certo? Enfim, mas o ponto é que dali em diante, de Hobbes em diante, o desenvolvimento de Hegel e tantos outros que contribuíram nesse sentido, o Estado adotou, de certo modo, uma religião civil, com seus hinos, com seus credos, com seus postulados, e quando um determinado governante toma o poder estatal, chega no poder estatal, ele quer impor seu aspecto ideológico sobre outras esferas da realidade. E é nesse ponto que você tem os problemas. Nesse caso, como o Ian estava falando aqui, em que o Estado quis impor que um confeiteiro fizesse aquele bolo que ele queria, que ele não queria fazer, e subiu para a Suprema Corte norte-americana, e foi lá, só lá que ele pôde ter o direito de liberdade dele de crença lá garantida. Perceba a que nível se pode chegar nesse sentido. Então, a gente tem que conservar essa diferenciação, sabendo que a igreja está em relação com o Estado, não é uma coisa que está isolada da outra, né? Na verdade, essas coisas estão relativas, estão em contato com a outra, surgem conflitos, mas o Estado não pode impor essas crenças, digamos assim, de matriz religiosa sobre a igreja, né? Como credo religioso, um credo civil à igreja. Não pode. Então, esse é que é um ponto central que a gente percebe sobre laicidade. Muito bem, vamos à pergunta aqui. Por favor, você diga seu nome. Apresentar, né? Isso, obrigado. Boa noite, eu sou Marília Dantas. É um prazer estar aqui. Eu fui marcada, eu não conhecia o trabalho de vocês. E aí um amigo meu marcou no Instagram e eu vim. Eu vou me apresentar aqui para vocês também, pessoal.
eu saí como candidata a deputada federal pelo Partido Novo no ano passado, que é uma alternativa, né? A gente se põe como uma alternativa porque era muito polarizada a situação e o Novo entrou como uma alternativa. E eu sou cristã. E aí passei por muitos conflitos, né, na hora de começar a estudar a política, para poder me posicionar de uma forma legal. E eu sei que não é para politizar à noite, tá? Não vou politizar, mas eu queria falar que eu estou impressionada com o debate de vocês. Estou muito feliz assim de ver o debate nesse nível, com tanta gente jovem. Isso aqui é incrível, sabe? Assim, é um sonho esse salão, né? E aí eu queria colocar só uma sincronicidade, assim, porque eu ia falar sobre a laicidade do Estado, e aí a pergunta entrou antes, né? E aí eu vou acrescentar algumas coisas, e depois vou colocar um ponto que até seja um pouco polêmico demais. Só peço que, por favor, não me expulsem daqui, tá? Então, pode ficar tranquilo. Então, é o seguinte, na questão da laicidade do Estado, que eu acredito que tem que ser laico mesmo, o Estado, e a gente tem que ter uma maturidade na hora de trabalhar com isso. Então, por exemplo, a igreja, ela tem todo o direito de se posicionar contra o casamento gay, ou homossexual, né? Porque está na Bíblia. Mas a gente não deve confundir o papel do Estado nesse aspecto. Ou seja, o casamento civil, na minha visão... Eu estou colocando isso aqui para poder levar o debate. O casamento civil, que já é garantido, é importante, porque inclui, inclusive, alguns direitos a seguro-saúde, direito à herança. Você imagina que você se casou com aquela pessoa, e aí, se você morre e não pode ter casado pelo Estado, volta para o pai, vai para o sobrinho, vai para o seu parceiro. Então, a gente separar que a igreja tem todo o direito de dizer que não, porque você não está alinhado com as nossas crenças, você não está seguindo o nosso caminho. Mas o Estado deve permitir, né, a gente começar a entender a questão do civil, né, do papel do Estado e do papel da igreja. E aí, tem mais 2 pequenos pontos que eu anotei aqui, que eu queria acrescentar ao que o Ian falou, que é a questão do socialismo, né, e também que vai até o liberalismo, que eu acho que às vezes nós não estamos atentos a um ponto muito importante, que é assim, quando você vai ver os posicionamentos políticos na extrema esquerda ali, que já passou do socialismo, está lá no comunismo, né? Não tem a propriedade privada. E é a grande escravidão. É tão escravo, é tão sem liberdade, que nem direito à sua propriedade você tem. Tudo depende do Estado. E ele quem planeja a economia e diz o quanto que você vai ganhar e o que é que você vai trabalhar, né? Aqui é a grande escravidão. E aqui o liberalismo, a gente fala do liberalismo com todos os seus defeitos, tem uma coisa pior ainda, que eu acho que é o anarcocapitalismo, né? Que passa do liberalismo, que fala não tem Estado algum aqui, né? Então, e tudo que a gente fala na política, ela vai gradativamente saindo de uma posição comunista para uma posição anarco ou liberal um pouco mais para cá, que que o governo ele vai escravizando a gente através do imposto, não é? Então, quanto mais imposto a gente paga, mais ele bota a mão no nosso bolso, mais a gente tem que trabalhar de uma forma certamente escrava quando é para defender a escola, eu, por exemplo, defender a educação de todos, eu pago com o maior prazer, né? Agora, a gente pagar imposto para defender privilégio de político, Estado grande demais, ineficiência, aí é ruim. Então, eu só queria levantar, gente, para a gente entender que existem gradações de socialismo até você chegar, né? É isso que é uma coisa que eu queria colocar. E aí, por fim, voltando à laicidade do Estado, eu, como cristã, sou uma pessoa que eu, particularmente, sou contra o aborto. Eu nunca faria. Mas eu refleti muito sobre isso na política. E eu cheguei à conclusão que eu não sinto que nós devemos criminalizar o aborto. Quando a gente criminaliza o aborto, fala que é ilegal e que quem fez vai para a prisão, o que é que acontece? Primeiro, ninguém vai, né? Você conhece alguém que já foi para a prisão, então é uma lei que fica ali só para assustar. E o que é que acontece também com isso? Aquelas pessoas que estão realmente precisando, porque quem está precisando não tem acesso a uma religião legal, não está relacionado com Jesus, não tem um suporte, entendeu? Ela não consegue nem chegar para pedir apoio ou para pedir uma ajuda. Por quê? Porque está fechado, é proibido. Ela vai ter que fazer sozinha
em algum lugar escondido, comprando remédio de farmácia ou em algum açougue aí fora, entende? Então, na minha visão como cristã, a gente tem que estar aberto para quando a pessoa... Porque uma mulher que está pensando em abortar, ela está desesperada. Não é o normal. Quem é normal vai pensar numa coisa dessa, né? Para que essas pessoas desesperadas tenham acesso a nós e possam pedir nossa ajuda, entende? Então, assim, uma visão que demorou muito para eu chegar, sabe? Mas foi com o meu coração. E eu queria dizer que todo aquele embasamento que vocês colocaram aqui, de que é o coração que nos leva, eu estou totalmente alinhada. Estou muito, assim, feliz de conhecer vocês, tá? E eu acho que é muito importante realmente falar sobre política, porque a política, pessoal, ela é a ferramenta que existe para a gente organizar a sociedade. Se a gente colocar a política aí como uma coisa que não dá para falar, política, religião e futebol, não dá para falar, a gente para de conseguir organizar a sociedade. E como é que a gente organiza a sociedade? A nossa comunidade, os mais próximos, tem que estar com Deus, e a política para poder organizar com todos, né, as diferentes religiões e tudo mais. Então, é isso. Espero não ter falado demais. Pode comentar. Obrigada. O seu nome mesmo, agora que esqueci. Marília. Marília Dantas. Olha só, primeiramente sobre a questão da homossexualidade. Perceba, se a gente levar em consideração a Bíblia, a gente tem que fazer uma separação entre direito privado e direito público. A Bíblia começa com direito privado na criação, digamos assim, em que Deus estabelece a família. O Estado ele é estabelecido por Deus em Gênesis 9, quando Deus dá a Noé, depois do dilúvio, a força, o monopólio da força, que é que se alguém matasse outra pessoa, ele pudesse matá-lo. Então, tem um estabelecimento do poder público nas mãos de Noé, e aí segue a abertura na história da humanidade, as estruturas e as divisões sociais. Qual é o ponto? O nosso ponto é de que o valor que está estabelecido como família constituída lá em Gênesis, no ato criacional, não pode ser sobreposto pelo Estado no direito público, de ele determinar o direito privado e dizer assim, olha, a Constituição agora de família vai receber essa determinada abertura. Quando se faz isso, de uma perspectiva bíblica, ele está infringindo a ordem criacional e em rebelião a Deus. Então, esse é o ponto central do debate para um cristão que leva em consideração essa questão do casamento homoafetivo e as novas configurações. A gente cita esse aí, mas tem várias outras configurações. Você tem a possibilidade de não determinar mais aquilo que é a família, e aí você fragmenta a família e você abre a família para várias novas configurações, e que o Estado só diz assim, eu reconheço. Mas o Estado, nesse eu reconheço, ele está intervindo no âmbito e na esfera social da família, né, dentro da perspectiva criacional. Gente, a gente tem que entender que não se trata de direitos individuais apenas. O que está em jogo é um projeto de ser humano. O que está em jogo é um projeto de ser humano, em todas essas questões. Você pega lá, Gênesis 9, instituição do Estado. Vai lá no Novo Testamento e você vê como o cristão deve se portar em relação ao Estado em Romanos 13. Não é? Se portar de forma submissa, fazendo bem para que o Estado, assim, não o corrija, não o condene, mas se fazer o mal, assim o Estado tem também a autonomia de o fazê-lo, de corrigi-lo. Esse é o poder da espada. Beleza. Mas você tem lá Apocalipse 13 também. Você tem o aparato estatal sendo usado pela besta. Você tem o cristão submisso a valores diabólicos. Você tem nesse texto o cristão totalmente oprimido, sendo perseguido, violentado e morto. Isso começa aonde? Que espaço é esse que existe entre Romanos 13 e Apocalipse 13? Onde o cristão é celebrado por fazer o bem e o mal é corrigido por praticar o mal pela espada. E do outro lado, um Estado totalmente caótico, sem valor nenhum, oprimindo, perseguindo e matando cristãos. Qual é esse espaço? Como é que isso acontece? Se inicia assim, com esse projeto de ser humano que hoje está em jogo, que hoje está em pauta. Então, só para terminar, você tem pessoas de diversas ideologias distintas, levando em consideração diversos males na sociedade. Vou dar um exemplo, por exemplo.
a falta de distribuição de renda. E aí essa pessoa absolutiza isso como se esse fosse o mal real, e outros males, como imoralidade sexual, como assassinato, tudo isso fica como pecados menores. O Estado não deve intervir, não é porque faz parte da vida privada. O Estado não deve intervir porque não interessa ao Estado fazer isso. E à medida que isso vai acontecendo, nós nos encaminhamos para a besta, tomando conta do Estado, nos perseguindo e nos matando. Então a gente tem que ter cuidado com esse espaço entre o capítulo 13 e o capítulo 13 de Romanos e Apocalipse. Porque senão, se aos poucos a gente for cedendo a esse projeto, de todas essas formas, sem perceber o perigo de tudo isso, a gente vai ter sérios problemas. O outro ponto, Marília, que a questão do aborto, né? Inclusive a gente já teve até uma discussão dessa aqui, desse jeito, né? Eu acho que ano passado, tá até no YouTube lá, que a gente discutiu amplamente essa questão do aborto. Eu entendo o sofrimento, angústias que acontecem em casos concretos, e inclusive eu acredito que nesse sentido, uma pessoa que está sofrendo com isso, você não vai dar uma pauta ideológica, política para ela precisa de um abraço, ela precisa de cuidado. O que acontece é de que o liberalismo, nesse sentido, leva uma via curta para resolver os problemas, eventuais problemas, se posso dizer, de que em vez de dar uma assistência social, estatal, àquela pessoa que está sofrendo, pensando como é que eu vou criar esse filho que eu tive, não planejado, não sei o que lá, o Estado pode se tornar um meio para... de uma perspectiva cristã, em que lá o Salmo 139, a vida no ventre... Enfim, amplamente, né? Jesus se manifesta no ventre de Maria ali com vida, João Batista e tantos outros textos, usar o aparato estatal para matar. Isso é muito interessante. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, uma sociedade bastante liberal nesse sentido, você pega o imposto de pessoas que discordam daquilo e usa o Estado como meio para instrumentalizar, usar aquele dinheiro daquelas pessoas para cometer determinado ato que aquelas pessoas discordam. Não existe nada mais totalitário. Não existe nada mais totalitário. Então, o debate do aborto é uma questão extremamente complexa, de fato, envolve questões familiares, estruturas familiares, mas eu acredito que a gente, como cristão, tem que oferecer uma via. Não é só também criticar, para dizer que não deve ter aborto, não deve ter aborto, não deve ter aborto, mas qual é a via que a gente pode dar? Não, vamos pensar em políticas públicas, como é que pode auxiliar, como é que a gente pode pensar para dar um auxílio, uma oportunidade para aquelas pessoas que querem, sabe, dar um incentivo para aquelas pessoas. E o fato de estar na lei realmente não ter nenhuma repercussão prática, eu não acredito que infere ou não infere. O ponto é mais religioso, filosófico, que está em discussão. E nesse ponto que eu estou tratando aqui é bem filosoficamente, certo? Porque quem pode comprovar de que no ventre há uma vida? Mas quem pode não dizer assim, não há uma vida, cientificamente ou algo do tipo? Não tem, porque ali está em jogo um valor moral, um valor ético. Se o feto é vida ou não, é um valor moral. Eu digo, o fato de ter, sei lá, uma célula ali, e a ciência dizer, isso é uma célula, só uma célula, isso aí já é cientificismo. A ciência não pode fazer um juízo valorativo, moral e ético sobre um feto. É a filosofia, é a religião que vai dizer, não, ali não é só um feto, ali é uma vida. É tanto que quando tem a notícia na televisão que a princesa engravidou, a princesa Diana, é Diana? Não sei. Meu nome? A Diana morreu, não foi? Diana. Enfim, a princesa lá, a princesa Kate está grávida de um príncipe. Olha só, isso é um juízo que moral, ético. Ninguém diz assim, eita, a princesa Kate está lá com uma célula, com um embrião lá. Ninguém diz isso. Por quê? Porque é a princesa, percebe? Isso é um valor social, isso é um valor moral, ético. Então, nesse sentido, o aborto ele não faz, é gritaria, para instrumentalizar o Estado para isso, entendeu? Eu queria ver esse mesmo pessoal que defende aborto ir lá para cuidar das pessoas, para dar um auxílio, porque isso aí é mais duro, porque aí demora anos, certo? É mais sofrido e tudo mais. E sem contar, pelo amor de Deus, se a gente botar no YouTube um documentário sobre o aborto, como é feito, cortando a perna e tal, meu Deus, aquilo ali é brutal. Enfim, realmente é lamentável. Mas aí a gente já fez um Café com Palavras sobre isso. Se você quiser saber mais do que é que a gente tratou aqui sobre aborto e outros temas,
Procura no YouTube, Café com Palavra, e vai ter uma lista lá. Ano passado foram 8 ou 9, ano retrasado mais 8 ou 9, e já tem 3 ou 4 anos que a gente faz Café com Palavra. Então a gente tem uma série de assuntos e temas que a gente já tratou. Você pode dar uma olhada lá e recordar o que a gente já falou aqui. Para encerrar esse momento de hoje, eu vou deixar que Antônio faça a última pergunta, porque já são 9h30, senão todo mundo vai chegar em casa de madrugada e ninguém vai conseguir vir para o culto amanhã de manhã. Então, vamos encerrar com esse último questionamento de Antônio, certo? E, Antônio, por favor, fique à vontade, meu irmão. Tá ligado? Oi, tá ligado agora? Me ajude aí. Ó a censura, viu? Gente, é o seguinte, a gente enxerga no Pentateuco Deus formando a sociedade de Israel. E ele deixa bem claro que no meio daquela sociedade que Deus está formando, existiriam ricos e existiriam pobres. Você vai ler em 1 Samuel, no Cântico de Ana, ela falando que ele cria o rico e ele cria o pobre. Então, na lógica bíblica, sempre existiria a divisão de classes. Com o surgimento da teologia da libertação, o pobre ele ficou, digamos assim, hipervalorizado quanto uma vítima. E aí eu acho que a gente perdeu um pouco a mão como tratar daquelas pessoas que padecem em condições financeiras inferiores. Então, de uma maneira bíblica, como nós podemos tratar o pobre politicamente na igreja? Essa é difícil. Pode responder se quiser, pastor. Essa pergunta dá outro café com palavra. Gente, é complexo, de fato. Mas Antônio levantou aí a respeito de como a Bíblia demonstra Deus sendo o criador do rico, do pobre, a instituição disso que a gente pode chamar assim, entre aspas, classes e tal. Como o cristão deve agir em relação a isso? Eu acho que o que deve... Vou sair do discurso político agora, se você me permite. Mas eu acho que o que deve chamar mais nossa atenção e mover mais o nosso coração é se perguntar como Jesus o fez. Estamos aqui essa noite discutindo sobre políticas, ideologias. E algumas delas tentam responder esse questionamento de Antônio. Mas até então, eu quero motivar seu coração a se perguntar como você, como pessoa, ao sair dessa igreja essa noite, ao acordar amanhã de manhã, você pessoalmente, individualmente, vai passar a agir a partir de hoje, motivado por essa questão. As questões econômicas, elas vão ter, sim, relevância e importância. E a gente pode, como o Anderson disse, tratar disso no outro café com palavra. Mas o coração dessas pessoas, ricos e pobres, que ainda não têm o Senhor Jesus, precisam ouvir a sua pregação, o seu cuidado, a sua mão, a sua comunhão, o seu contato. Então, sendo bem pastoral, já que a pergunta veio de um pastor, se pergunte como Jesus agiu com os pobres. E eu também acrescentaria de que nesse nível individual, como o Ian colocou, né, a gente, dentro das nossas possibilidades, tentar fazer alguma coisa, mas a gente, diferentemente do que pregou por tanto tempo, muitas vezes o liberalismo, né, de um Estado mínimo em que não age em momento algum para, de fato, ter alguma prestação positiva para aqueles que mais necessitam, eu não acredito que esse seja um posicionamento eminentemente cristão, de fato. O Estado ele pode ter algumas políticas públicas, sim, prestações positivas de alcançar a necessidade de uma ampla gama de pessoas que estão sofrendo, certo? Agora, o que não pode é transformar o Estado em assistencialista, não pode usar essa ação estatal para ganhar votos e poder, assim, criar um curral político que depende da ação estatal e que não pensa em trabalhar, que começa a desvalorizar o trabalho, que é um valor dado por Deus. Então,
Por isso que esse debate é muito complicado. Agora, eu acredito que a gente precisaria de mais tempo para debater isso, de que, da perspectiva cristã, você pode ter sim um Estado que tem essa prestação, certo? E que, inclusive, não permite que relações trabalhistas façam com que um empregador massacre um empregado. Você lê lá em Tiago 5 falando sobre isso, empregadores massacrando os empregados. Então, o Estado pode agir também quando há essa disfunção, certo? E, lógico, esse é um debate bem complexo, mas eu acho que a gente tem que caminhar com as duas vias, considerando as duas vias, certo? De que o Estado sim pode ter um papel, e é importante que o tenha, em amplo sentido, mas considerando esses outros aspectos, para não tornar o Estado assistencialista, tem que ter limite também, sabe? O Estado não pode também se agigantar para não virar um Robin Hood, de ficar tirando de uns para distribuir para outros. Não é o papel do Estado ser um Robin Hood. Enfim, é um longo debate. Muito bem. Esgotamos o assunto? Certamente que não. A gente traz essa proposta para que cada um de nós voltemos hoje para casa e possamos refletir um pouco mais sobre isso. Lembrando que, acima de qualquer ideologia, o nosso Deus, ele é soberano. Ele é o único que vai conseguir suprir as faltas que cada uma dessas procura suprir. Deus, ele é o único e ele é o meio pelo qual nós devemos lutar realmente. Então, que nós possamos viver mais o nosso Deus, a sua graça e a sua soberania, discutindo as coisas que são importantes aqui, como esse tema de política, e fazendo a diferença na sociedade, no contexto no qual nós estamos inseridos. Não adianta de nada a gente se fechar como igreja dentro de 4 paredes e não fazer a diferença lá fora. Nós temos que entender o que acontece aqui dentro, entender o que acontece lá fora e ponderar segundo os princípios bíblicos. E aí sim a gente vai conseguir auxiliar a sociedade que a gente vive. Então, a gente encerra nessa noite o nosso debate. Eu gostaria de convidar o pessoal da banda para que a gente faça um último louvor. Pode ser o último que a gente fez, certo? E gostaria que todos ficássemos de pé para esse momento. Pessoal, eu queria dar uma última palavra sobre esse Café com Palavra e daí orar para a gente finalizar. Tem um livro chamado Mente Imprudente, de Mark Lilla, nos Estados Unidos, e que ele aborda vários autores importantíssimos no século XX, principalmente o Carl Schmitt, o Heidegger, o Foucault e tantos outros. Todos esses homens extremamente brilhantes no que fizeram, importantes inclusive, tenderam e tiveram tendências totalitárias de apoiar. Carl Schmitt apoiou o nazismo, Heidegger também, Foucault, outros regimes totalitários à época, revoluções. E o Mark Lilla, ele fala uma coisa interessante, que a gente precisa parar para pensar. A política, ela tem esse, digamos assim, poder de querer controlar realmente o nosso coração, a nossa vontade, nossos impulsos. E para ele, de acordo com ele, a filosofia seria, digamos assim, um instrumento que possibilitaria que a gente não caísse nesse sistema totalitário, que é impor as nossas próprias ideias sobre as pessoas, esquecendo que elas são pessoas, que elas são muito mais do que um aspecto político da realidade. E eu queria deixar essa reflexão para você. Não é a filosofia que controla ou que limita o totalitarismo que muitas vezes avança no nosso coração. Nós, por vezes, temos pautas boas, pautas cristãs, mas as utilizamos para massacrar pessoas, para tripudiar e para usar de legalismo e arrogância contra o outro, usando um princípio ou uma prática política cristã. E o ponto é que nós somos tendenciosos a sermos totalitários, sabe? De querer ver que a política reflita todas as minhas concepções de vida e todos aqueles que forem contrários sejam esmagados pela mão do Estado Salvador. Isso pode ser com pautas conservadoras, inclusive.
Então, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre o seu coração, no final desse Café com Palavra. O que está no seu coração? Se é a palavra de Deus de fato, gerenciando, controlando, dando amor a você para respeitar as diferenças, para não fofocar do outro que pensa diferente de você e não destruí-lo por meio de argumentos e palavras? Ou é de fato um coração que cede, especialmente em épocas de conflitos políticos, a um totalitarismo, a tripudiar as outras pessoas? Essa é uma reflexão, meus irmãos, importantíssima, que nenhum político sem Cristo pode refletir. O político sem Cristo, ele vai chegar no governo com uma boa pauta política e vai querer impor pela força, pelo grito, pelo majoritarismo, de conseguir os 51%, inclusive pagando pelos 51% e aprovar o que ele quer. Nós não podemos ser assim. E isso, meus irmãos, é ser cristão, inclusive na política. E eu queria que vocês levassem essa reflexão, muito importante para nossas vidas, e que a gente ore agora, finalizando esse Café com Palavra. Amém? Deus, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento preciosíssimo, ó Deus, que tivemos em Tua santa presença, ó Deus. Tu és conosco, ó Deus. Deus, e a gente sabe que a presente era vai passar, não será uma revolução social, não será o mercado, não será o Estado, a nação, nada, nossa força, nossas pautas políticas, nada disso, que vai trazer, ó Deus, um tempo de paz e alegria eterna. Mas sim, ó Deus, quando o Senhor soar a última trombeta, Deus, anunciando a Tua volta, em redimir toda a criação para que a gente viva em Tua presença. Meu Deus, que a nossa escatologia não seja política, seja bíblica. Não permita, ó Deus, que coloquemos o nosso coração, a nossa fé em líderes que têm pensamentos totalitários, de passar por cima de outras pessoas, chamar palavrão contra as pessoas, tripudiando-as, esquecendo que elas são imagem e semelhança do Senhor. Não permita, Senhor. O nosso coração tem essa tendência, Senhor, de usar a Tua palavra, não como esquecendo que ela é a palavra do Senhor, diante do Senhor, mas usar a Tua palavra como um instrumento, como uma arma, para massacrar, para destruir pessoas. Meu Deus, livre-nos disso. Nos ajude. Nós somos propensos a isso. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, tenha misericórdia, porque o problema político não é simplesmente fora de nós, não é simplesmente na nossa sociedade, ou está lá no Congresso Nacional, não é só isso não, é o nosso coração, ó Deus, incrédulo, que esquece, ó Deus, a Tua palavra, que esquece que o soberano, o Quírios da nossa vida, o Senhor da nossa vida, és Tu, ó Deus, ninguém mais pode sê-lo. Nos ajuda a lembrar disso. Meu Deus, nos ajude para que, inclusive, sobre temas políticos, na nossa igreja, nós possamos conversar como irmãos, discordar um dos outros, apontar erros ou acertos um dos outros e vivermos uma vida sadia em Tua presença. Meu Deus, nos ajude. Avança, Deus, nossas vidas. Avança com o Evangelho no nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos por essa noite. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.